coordenadora do GPET, e estamos aqui para iniciarmos essa aventura. Hoje, então, nós vamos ter a palestra da professora Sueli Scherer, que está no GPET desde o início também, né? E nós vamos ter uma palestra dessa por mês, tá? Até dezembro. Então, vocês vão ser avisados, a gente vai divulgar nas redes sociais, né? Quem não curtiu no nosso Facebook, lá curta o Facebook. E nós também vamos ter o que nós chamamos de GPETinho. O que é o GPETinho, né? Hoje a gente estava até brincando, o professor Jackson falou que era o que, Jackson? A incubadora do GPET, né? O professor Marlon falou que era... Grupo de acesso. Grupo de acesso ao GPET, né? Então, o GPETinho, ele, na verdade, é um grupo para começar a estudar, principalmente, a base teórica, né? Da questão de formação de professores e tecnologias na educação, tecnologias na aprendizagem, né? Então, ele vai acontecer uma vez por mês, presencialmente, e numa rede social ou num ambiente virtual. Ainda estamos organizando tudo isso, tá? O primeiro encontro do GPETinho, dia 28 de agosto, aqui mesmo, né? Não sei se é aqui ou em outra sala, mas aqui no Departamento de Comunicação Social, às 19 horas. Tá? Quem respondeu lá que quer participar do grupo do GPET, a gente vai mandar um e-mail, então, relembrando vocês essa data. Tá? Então, aqui, por exemplo, o professor Felipe começou no GPETinho, né? Tá aqui com a gente. Acho que vários. Quem mais começou no GPETinho? Eu fiz GPETinho. Gabriela, né? Keila. Então, a gente sempre diz que os sobreviventes vão para o GPET. Né? Quem chegar até dezembro vai para o GPET. E assim vai. Então, na verdade, é um grupo para estudarmos a questão das tecnologias na aprendizagem, currículo e tecnologia, educação à distância, ou seja, para a gente pensar juntos, né, toda essa parte da pesquisa e nos organizarmos, tá? Eu gostaria que, bem rápido, vocês se apresentassem, o nome e onde trabalham. Só para a gente ter uma ideia, assim. Podemos começar aqui? Márcia. Eu sou pedagoga aqui na UFPR e mestrando na professora Glaucia. O meu projeto de pesquisa Só o nome e onde trabalha. Meu nome é Cássia, trabalho na prefeitura. Professor? Meu nome é Jacques, eu faço parte do grupo de pesquisa da professora Glaucia. Meu nome é Graciela, sou pedagoga da Escola de Televisão. Tive contato com o Marlon sobre a questão da robótica. Estou aqui de curiosa. Seja bem-vindo. Obrigada. Rafael, assessor pedagógico do Sagrado Coração de Jesus. Eu sou a Kelly, trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Curitiba com a formação de professores. Sou a Maria, trabalho na prefeitura. Sou César, trabalho no Colégio de Função, sou de informática. Qual colégio? Colégio de Função. Eu sou Gisele, sou pedagoga e trabalho no colégio Assunção também. Idem, Ilse, trabalho no Colégio Nossa Senhora da Assunção, coordenadora pedagógica. Sejam bem-vindos. Sou Priscila, trabalho no município de Pinhais com formação de professores também. Sou Raquel, trabalho na rede adventista e sou bibliotecária. Meu nome é Maiara, eu sou professora de apoio em Araucária. Sou Simara, trabalho pela Prefeitura de Curitiba e de Araucária. Lá atrás? Eu sou a Deise, professora de Educação Básica da Prefeitura. Professor Ricardo, professor de matemática da Prefeitura de Curitiba. Eu sou a Liliane, trabalho no grupo MINCA e também na Escola de Expansão, trabalho com formação de professores. Sou da Escola de Expansão, sou pedagogo, estudando na mesma sala. Eu sou a Cristiane, trabalho como professora na Prefeitura Municipal de Curitiba. Gilmara, trabalho no CID Lab na Secretaria de Estado de Educação.
Felipe, sou assessor da editora Positivo, Instituto Pedagógico. Eu me chamo Naya, sou técnica de administração aqui na universidade. Marlon, sou da técnica pedagógica da Secretaria de Estado da Educação e doutorando com a professora Glaucia. Ana Gabriela, sou do Instituto GRPcom e também doutorando aqui da universidade. Eu sou a Silvana, técnica pedagógica da Secretaria de Estado da Educação. Sou o Éder, professor de matemática do Colégio Militar de Curitiba. Sou Johnny, trabalho no setor de educação profissional, sou professora aqui da universidade e sou doutoranda também com a professora Glaucia. Eu que estou filmando, sou a Keila, sou professora de língua portuguesa da rede estadual, trabalho no Centro de Artes Guido Viário e mestrando com a professora Glaucia. Ok, chegou mais dois lá. Só diz teu nome e onde trabalha. Meu nome é Thalita, eu sou graduanda em Pedagogia e atualmente eu trabalho na Medianeira no ensino fundamental 1. André, graduando de Engenharia Eletrônica e Programa Interno. Então é isso, pessoal. O GPET, ele é um grupo de pesquisa, né? E o GPETinho é também um grupo de pesquisa, então onde nós vamos nos organizar. Quem vai tocar, eu estarei aqui, é claro, com vocês, mas quem estará diretamente no planejamento, em contato com vocês muito, será o professor Jackson, né? Que também pesquisa a questão das tecnologias na educação, na aprendizagem e na formação dos professores, né? Sejam bem-vindos e eu vou passar a palavra para a professora Sulichelle. Se apresente, professora, onde trabalha, está fazendo aqui. O que eu estou fazendo? Bom, boa noite, gente. Eu sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mas sou catarinense e estou na UFPR desde 2006, logo após a minha finalização de doutorado. Em 2010 que eu fui para a Federal do Mato Grosso do Sul, mas continuo sempre fazendo parte das pesquisas e de algumas ações do GPET, né, junto com a professora Glaucia. Nesse momento, eu também estou UFPR porque eu estou fazendo o meu estágio pós-doutoral aqui, né, no programa de educação, na linha de cultura, escola e sociedade, acho que ficou, junto com a professora Glaucia, discutindo, né, uma temática, parte, né, da temática que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Mas a escolha de de discutir isso daqui é mais porque é resultado, parte do que eu trago aqui é resultado de um projeto de pesquisa que a gente vem desenvolvendo numa escola pública, né, de Campo Grande, desde 2016, né? Nós estamos nessa escola, continuamos ainda nela, agora um pouco mais afastados, porque vocês vão ver o quanto demandou de trabalho, né, junto com essa escola, mas agora um pouco mais afastados e deixando mais as professoras trabalharem com bastante autonomia, mas em contato ainda, e inclusive, né, tem textos no livro que são e foram produzidos por algumas dessas professoras que estiveram conosco durante esses 2 anos mais diretamente na escola. Bom, esse projeto de pesquisa, ele já surgiu em função de algumas pesquisas que a gente vinha realizando sobre integração de tecnologias digitais ao currículo, né, que é uma das linhas que eu investigo. E sempre com foco em processos de aprendizagem de alunos, em formação de professores, né, e isso tanto em processo presencial quanto em processos à distância. O que eu vou discutir com vocês hoje é um pouco de alguns elementos conceituais em relação à integração de tecnologias e falar um pouquinho do que a gente, como foi feito, como foi desenvolvido o projeto em conjunto com essas professoras e comentando algumas coisas, né, desafios e conquistas junto a esse espaço de escola. Bom, a primeira coisa quando a gente lê tecnologias digitais no currículo dos anos iniciais. Uma das coisas que a gente vem discutindo, né, é o que são as tecnologias digitais, né, o que envolve tecnologias digitais. Eu não vou entrar muito no mérito dessa questão hoje, mas nós
fácil vocês encontrarem textos, porque a gente vem escrevendo sobre isso, sobre o que são as tecnologias, a linguagem digital e em que perspectiva que a gente olha para essas tecnologias, em especial discutindo cultura digital, né? Mas é uma coisa que a gente vai discutir com certeza é o que se entende por currículo. Como assim, né? Ah, professora, você está investigando com mais um grupo de pesquisadores, vocês estão investigando a integração de tecnologias digitais ao currículo, mas como assim? O que é o currículo? Integração de tecnologias digitais aos conteúdos? É uma lista de conteúdos, o currículo? Então, o que se entende por currículo? O que se entende por currículo? Quando vocês leem, né? Quem veio para conversar conosco hoje à noite, provavelmente lembrou de alguma coisa quando falou, né? Integração de tecnologias digitais ao currículo. Aí, o que vem para vocês quando se fala em currículo? Fazer pedagógico, todo o processo, não só os conteúdos, mas tudo que você planeja, todas as ações pedagógicas, a relação com a comunidade. Relação com comunidade, relação com documentos, tudo, porque na realidade tem grande parte desse currículo que já é prescrito em documentos, em documentos que são orientações curriculares, que sejam, né, alguns parâmetros que vêm de governo federal, que vem de estadual, que vem de municipal, né, que orientam muitas das ações da escola, inclusive os próprios documentos produzidos na escola, né? Projeto político-pedagógico, que deveria ser produzido continuadamente com o grupo de pessoas que fazem a escola e constituem a escola, mas não é só isso, né? Porque é também aluno, é também comunidade, é também culturas que estão instaladas naquele espaço e que fazem as pessoas que se tornam esse organismo vivo da escola pensar e fazer as coisas que fazem naquele espaço. Então, é claro que a gente luta com várias forças, né? Com várias forças, vários saberes, vários fazeres, e aí a gente começa, né? Não é uma coisa tão simples discutir integração de tecnologias digitais ao currículo. Se o currículo é tudo isso, e muito mais ainda do que não foi dito, porque envolve emoções, sentimentos, sentidos, significados produzidos, né? E que muitas vezes massacram aquilo que a gente está produzindo em termos de currículo. E aí, como é que eu penso isso numa dinâmica que é a cultura digital? É claro que muitas vezes a gente mas como assim? Por que você está discutindo a integração, né, da escola à cultura digital e das tecnologias digitais ao currículo, se tem tantas escolas que não têm tecnologias digitais? A nossa resposta é uma só. Tem tantas que não tem e tem tantas que tem. E o que se faz nos espaços, em especial nos espaços urbanos hoje? Forma de se, né? Forma de viver, de se relacionar, de se comunicar, de pensar, de ser. Tudo a tecnologia está integrada, né? Ela está embebecendo essa forma de ser das pessoas, em especial nas zonas mais urbanas. Nas zonas mais afastadas, também, dependendo da onde que dependendo do acesso à internet, entre outras tantas coisas. Então, mas aqui, nos espaços urbanos, nós não podemos deixar de pensar esse currículo o tempo todo integrado a essa cultura. E aí, como é que pensa? Pensa junto. Pensa todo o grupo de pessoas que constituem a escola. Não adianta, vamos lá, né, bonitinhos, pesquisadores. Olha só. Não. Vamos ouvir. E aí, o que vocês estão produzindo no espaço da escola? Tem muita coisa sendo produzida. Se essas pessoas fazem parte desse espaço urbano, elas são, no mínimo, bons imigrantes digitais e estão lá. Aí tudo bem que o celular some na hora que está lá trabalhando com os alunos. Por que some? Porque daí, tá saindo lá do portão da escola, já tá assim. Uai! Né? Onde que estava? Cadê ele? Proibido
proibido a entrada. O celular entra, desde que desligado ou então, né, no mínimo, bem escondido. Então, mas como que eu vou ajudar as pessoas a produzirem, a pensarem a cultura que elas estão instituindo, né, e produzindo, sem trazer isso para a escola, sem tornar isso visível? E daí tem uma discussão, né, de Sanches, de alguns outros pesquisadores que falam que a tecnologia tem que ser invisível. Sim, tem que só cuidar com isso. Visível e invisível. Invisível ao currículo. Invisível nas ações que produzem o currículo. Por quê? Invisível nas ações que fazem parte do currículo. Elas são visíveis nos espaços que a gente produz no dia a dia. Não, é tudo tão normal, né? Ninguém diz, ah, meu Deus, ela tá com o celular. Ninguém diz isso. Meu Deus, o que você tá fazendo? Por que aquela criança tá com esse celular? Ninguém diz isso. Até diz, né? A gente diz, meu Deus, o que será que ele tá vendo? Como é que ele tá vendo? O que ele tá produzindo? Mas é uma coisa comum. É invisível. E na escola, ela é muito visível no currículo. E deveria se tornar invisível. Invisível em que sentido? De fazer parte daquela produção do currículo, do fazer cotidiano. Ah, isso é fácil? Não, não é. Porque são várias forças impeditivas, né? Muitos preconceitos em relação a que, nossa, mas vamos usar para quê? Como assim? Ah, vamos criar um grupo de pais. O quê? Nós não vamos criar grupo de pais. Eles vão ficar mandando mensagem o tempo todo pra gente. Depende, né? Depende, tudo se aprende. Continua muito visível. O que tem que ir acontecendo? Tem que se tornar invisível. E quando ela começa a se tornar invisível, é porque nós estamos num movimento mais intenso de integração. Porque desde o momento que a gente começa a pensar sobre como utilizar, como produzir currículo com tecnologia, nós estamos num movimento de integração. Da vontade, dos primeiros passos, mas não ainda em sua essência, porque a sua essência se dá no momento em que ela começa a se tornar invisíveis nas ações do currículo, em que ninguém mais fica apontando, dizendo que é o que não é. Ah, hoje eles usaram. Ah, hoje eles fizeram isso. Ah, hoje eu vou planejar uma aula com celular. Gente, que tipo de integração é essa? Ah, eu estou integrando sim, porque hoje eu planejei uma aula. É o tempo todo. Como ele está, como ele faz parte, né? Elas, as tecnologias que estão disponíveis e que podem chegar nas escolas, porque a gente tem que brigar, por muito mais. Vocês vão ver do que eu vou comentar ainda sobre o projeto. Mas elas devem estar disponíveis para ajudar a produzir o currículo. Disponíveis. Eu tenho que usar o tempo todo? Não, né? A gente usa celular o tempo todo? A gente não usa celular o tempo todo. Usa laptop o tempo todo? Não. A gente, para pensar qualquer coisa, precisa de um aplicativo? Não, não é assim. Mas a gente sabe que está lá. E dependendo do momento que eu preciso para ter uma compreensão, para ter acesso a um tipo de informação daquele jeito, para aquilo acontecer assim, tá lá. Tá lá, a qualquer hora. Então, se um aluno era, um exemplo de um primeiro ano, a Pro pegou uma leitura sobre mandioca, daí falava em pé de mandioca. Que pé é esse? Pé de mandioca. Que pé é esse, professora? Pé de mandioca. O que a professora faz? A tecnologia está lá. Vamos olhar no celular? Não deles, né? Que os pais, é claro que não liberaram. Mas não precisa. A professora está lá, tem um projetor, né? Tem uma lousa, tem acesso à internet na sala de aula. Vamos lá, né? Compartilha. Vamos procurar aqui.
Ah, olha aqui, ó, o que é, bababá, olha aqui. Ah, esse é o pé de mandioca, e daí vai produzindo significados e sentidos outros para o teu pé de mandioca. É outro sentido e outro significado e é outro currículo. Porque se ela não tivesse o celular e nem o compartilhamento de tela para o projetor, o que ela ia fazer? Ela ia para casa, ou no momento de um PL de planejamento, ela ia procurar umas imagens para tentar trazer para a criança num outro momento. Ou dizer, ô menino, escuta, deixa eu desenhar. Dependendo da habilidade de desenhar. Mas assim, ó, percebem que é outro currículo, é outra dinâmica? Como é que nós fazemos no dia a dia, quando não sabemos alguma coisa? Ah, deixa eu procurar aqui. Olha aqui. É rápido, é dinâmico. Eles estão habituados a isso também. Ou não. Ou estão habituados a só pegar o celular no momento em que a mãe e o pai não podem atender, ou a mãe ou o pai, né? Ou o vô, ou a avó, ou o tio, enfim. Pega aí, ó. Fica aí que agora eu preciso fazer outra coisa. Então, quer dizer, se ele está habituado a isso, aonde que ele vai aprender a fazer coisas diferentes com o celular? Ou com o acesso à internet? Pai e mãe, eu sempre digo pai, ou mãe, ou vô, o responsável não tem a responsabilidade de saber o que fazer com o celular, para além do cotidiano da cultura que ele vive nos grupos que ele tem acesso. Nós, educadores, temos e devemos saber, pelo menos, algumas coisas, tantas que se pode produzir em termos de conhecimento usando tecnologia. Como é que a gente faz isso? Participando de formação, fazendo leituras, participando de grupos e assim vai, né? Então é essa provocação, é que currículo que nós produzimos sem a tecnologia ou com a tecnologia como um apêndice. Hoje eu vou usar, amanhã não. Ah, deixa eu planejar a aula. Ah, mas é que o laboratório. Mais uma coisa, depois eu só vou passar os slides que eu já vou contando para vocês tudo antes. O que essas professoras menos usaram foi o laboratório. Porque é ruim demais o laboratório da escola pública, gente. Na maioria delas é ruim demais. Por quê? Porque, gente, sistema Linux, nossa, é uma tortura para algumas coisas. Para as outras nem tanto, mas enfim, né? E a gente vai trabalhando. Então, vai lá, mas... e daí, de repente, o projetor que estava na sala de tecnologia, no laboratório, tem que ir para uma sala, que eu acho até justo. E não tem outra. Então, como é que faz? Como é que eu articulo? Como é que eu ajudo a sistematizar? Como é que eu problematizo? E vira o ó. Daí, o que elas começam a fazer? Não vou, eu preciso de internet na sala. Né? Aí começam a fazer investimentos para elas mesmas. Elas, eu digo porque foram tudo professoras, né? Aí começam a comprar laptop, caixinha de som, que a gente deu até de presente no dia dos professores. Conseguimos, lá tem um Paraguai perto, né? E projetor. Rapaz, que elas compraram 2 professoras. Uma já tinha projetor, a outra comprou projetor. Porque a escola só tinha 2. Com, no mínimo, tinha períodos que tinha 15 turmas, porque era desde os 4 anos, ainda 2 turmas de educação infantil, e do 1º ao 9º. Então, imagina. E que é como a maioria das escolas, né, as municipais, que trabalham com esse tanto de gente. Como? Que se integra a tecnologia, sim. Dá? Sim, é possível. É possível. Mas daí, o que acontece quando a gente começa a trazer essa reflexão para o grupo que produz a escola? Elas começam a se sentir incomodadas. Porque elas veem que quando a tecnologia está disponível, é outra produção, é outro envolvimento, né? Quando é pensada, quando é articulada. E aí, a angústia, né? Eu preciso. Não tem retorno da gestão, porque tem pouco investimento, tem pouco dinheiro e tem tantas coisas que tem que dar conta na escola. Aí começa
toda uma briga, mas é uma briga por aquilo que a gente sabe o que pode fazer de melhor pelos alunos, né? E aí que começou esse movimento, né? E nós estávamos com elas na escola toda semana. Toda semana. Nós fazíamos planejamentos com elas todas semanas. Elas tinham horário de PL, e no horário de PL quem aparecia? Nós. Para conversar, para dialogar, para discutir o que tinha acontecido, o que elas estavam fazendo. O que estavam fazendo com tecnologia? Não, o que estavam produzindo de currículo. E aí? Eu lembro que numa fala ainda faz umas 2 semanas lá na universidade, daí alguém disse, mas e aí vocês passavam 2 horas ouvindo o professor? Às vezes mais. Porque elas tinham mais coisas para contar. Porque a gente, para planejamento, a gente se encontrava de 15 em 15 dias. Então, elas queriam contar muita coisa, de tudo. De um aluno que aconteceu tal coisa, que o pai foi para lá. Porque o outro não sei o que, assim. Porque aquela menina, nossa, não do jeito ela não consegue escrever, ela não faz isso. Mas ela já evoluiu. Mas isso é sobre tecnologia? Não, isso é sobre currículo. Mas e a tecnologia? Se a gente pensasse essa aula ali, quando eles estão com um problema de entendimento de tal coisa na adição, e se a gente pegasse o aplicativo assim, fizesse na lousa, fizesse tal e tal movimento? A gente podia tentar, isso. Então vai pensando numa sequência. Que sequência que você acha interessante, Pro? Eu acho que podia fazer isso, mas vamos pensar. Se você colocar nisso, a dificuldade será que não vai dar dificuldade para aquele grupo? Então é isso. A gente conversava sobre o currículo que estava sendo produzido. Isso leva tempo de escuta. A gente ia lá para escutar. A gente não ia lá para falar. A gente tinha que escutar para poder dialogar com elas. Senão não dá certo. Não dá certo. Então tinha dias que a gente passava conversando sobre tudo que tinha acontecido e angustiava elas e nem dava quase tempo de planejar. E daí nos últimos 10 minutos, então, o que vocês pensaram para os próximos 15 dias? Eu organizei tal coisa sobre a aula de língua portuguesa, esse daqui, eu acho que dá para fazer tal. Legal. Depois você manda uma proposta, se tiver dúvida, a gente vai conversando via WhatsApp, né? Porque daí não tinha mais PL demorado, né? Era um PL quebrado. E aí a gente ia aproveitando essas coisas. Vocês podem, vem comigo, você precisa ver tal aluno, você vem lá ver pra mim como é que acontece com aquele aluno. Você fica quietinha lá no fundo da sala, lá e alguém quietinho no fundo da sala. Claro que quietinho no primeiro ao quinto ano, ninguém fica quietinho, né? Aí todo mundo, quem é? E daí no final, né, a gente, né, as meninas que o mais direto lá assistir, observar, né, e até acompanhar as aulas e ajudar as crianças, já faziam parte, né? Já começaram, a Bárbara não vem hoje? E que não sei o quê, por que ela não vem? Então começaram a fazer parte desse grupo. Então, só para entender que quando a gente fala em tecnologias integradas ao currículo, integradas. Elas não são o foco. O foco é o currículo. O currículo repensado, redimensionado, numa proposta de cultura digital. É simples, não é nada simples, porque implica em várias coisas. A gente está mexendo com muita gente. Está mexendo com alunos, nós estamos mexendo com responsáveis, pais, com professores, com gestores e funcionários da escola, que é o que constitui, com saberes e coisas e preconceitos e conceitos e sentidos e significados vários. Então não é uma coisa tão simples. Mas, se a gente não pensar nisso integrado, nós vamos continuar dizendo, hoje tem aula no laboratório. Hoje eu planejei uma aula com o celular. À tarde tem robótica. À tarde tem o projeto de robótica. Né? Tudo separado. E aí a gente tem que pensar, isso é integrar, né? E, como eu falei para vocês, o que se compreende por currículo e o que se compreende por integração são as chaves de pensar o currículo, a integração das tecnologias digitais ao currículo, né?
Eu coloquei que imagem de escola, sala de aula, professor, aluno nos remete a um processo de integração de tecnologias digitais ao currículo. O que vem à mente de vocês quando pensa numa escola, numa sala de aula, né? Vamos reduzir o espaço, numa sala de aula, onde se diz que está sendo vivenciado um processo de integração de tecnologias digitais. O que remete? E quando vem essa imagem na cabeça de vocês, para onde que vocês olham? Deixa eu pensar, não, mas não tem projetor, não tem, tá. O quê? É isso que a gente tem que pensar. O que é o mais importante? E daí tentem pensar, quando a gente pensa numa imagem de integração de tecnologias digitais à nossa cultura, do cotidiano, então, fora da escola. Que imagens que vêm à mente? Que ações que vêm à mente de vocês? Esse é um exercício para a gente conseguir ir quebrando, né, alguns preconceitos, né? Aqui eu tentei, de alguma forma, sistematizar um pouco, né? Mas vocês já falaram, né? O que é o currículo? O que envolve currículo? Currículo é tudo, né? São movimentos, conhecimentos vivenciados, produzidos a partir de cada escola. Currículo é igual para todos, esquece. Mas não é igual nem de uma turma para outra. Não se iluda. Imagina de uma escola para outra. Oi! De um professor para outro. Nem que queira repetir. Mas que bom, né, que vocês ficaram 2 anos, então no segundo ano elas só repetiram. Não se iluda. A turma era outra. A professora já era outra. Ela já olhava para outras coisas. Já eram outros alunos, outras preocupações. Não eram os mesmos alunos. Né? Não eram os mesmos pais. Não eram elas como era no ano anterior. Se eu falar para vocês que às vezes a gente dizia, mas quando você pensou nessa aula de história, lá falando da história do Brasil, o que você fez mesmo no ano passado? Elas, nem lembro. Mas o que você tem ali nos arquivos? Então eu vou procurar até nos meus arquivos. Mas sabe, esse ano a turma é assim, eu pensei, tá. Entenderam? Currículo em ação. Produzido a partir de quem é aquele grupo, de quem é aquela professora, de quem é aquela comunidade, o que mudou nesse ano, né? Então é isso, ações que envolvem conhecimentos, emoções. Uma criança que dorme uma manhã inteira na sala de aula, esquece ela e continua fazendo todo o resto. Esquece não. Esquece não. Eram coisas que a gente tinha que discutir com a prova. Mas é que eu tô com 35 esse ano. Então, são 35. E ele nem se mexe, ele não sabe, ele não... Isso mesmo. O que a gente pode fazer? Então eu vou tirar ele da sala e vou mandar para a sala de apoio? Não. Entenderam? Isso é integração de tecnologias ao currículo. Tem que pensar em tudo que acontece lá. Não tinha um aluno que dormia no ano anterior. Então, o que eu faço agora? Tem, né? É isso. É negociação de sentidos, atribuições de significados. E aí também negociação de significados, né? Porque são produzidos ali, com aquele grupo, né? Com subjetividades, culturas. Envolve documentos, envolve forças. De cima para baixo, do lado, dentro, tudo quanto é lugar. Mas é que tem a prova do município na semana que vem, eu vou ter. E aí? Aí você escolhe. E você negocia com os gestores, com quem é da secretaria. Mas não tem negociação. Essas crianças precisam de outras coisas também, né? E se discute currículo, né? E aí se pensa, então, se há enfrentamentos. Antes fosse uma coisa hiper, super harmoniosa o processo de integração de tecnologias ao currículo. Mas não é, porque eu tenho que discutir o currículo.
E currículo é tudo isso e um pouco mais. Seria lindo eu ir lá fazer uma oficina. Qual oficina de que vocês vão querer? Como elas diziam, os processos de formação que nós participamos sempre vinha coisas prontas, mas a minha angústia era com tal coisa, com aquele outro, com aquele outro. E agora a gente está sendo ouvido para saber qual é a nossa angústia de agora. Para saber algumas outras coisas e tentar ver como é que a gente pensa o problema que nós estamos enfrentando agora. E daí, né? O que você então entende por integração? Será que o fato de eu pegar uma escola, até tem algumas públicas com uma ótima infraestrutura de tecnologia. As privadas, sim, tem algumas instituições privadas excelentes, com muito acesso, muita infraestrutura em cada sala de aula e tudo. Mas ter isso significa estar integrando as tecnologias ao currículo? Não. Usar, nossa, na nossa escola, ó, mapinha, que tinha algumas escolas que tinha mapinha. Lá tem, não sei se você... Aqui também tem. Ah, não lembro mais. Tem os mapinhas de quantas vezes que fez aula no laboratório, que tem que mandar para a secretaria. Aí tá, tem esse dia de tem um monte, essa escola faz um monte de aula no laboratório. Nós tivemos que negociar com o rapaz lá que era responsável pelo laboratório. Disse, olha, você tem como negociar com os professores? Só se tiver assim alguma coisa que é muito assim, né? Vai envolver muitos alunos para aquela aula lá de matemática, de história. Se não tem como liberar o laboratório para as meninas, porque elas vão pensando as coisas bem articuladas e às vezes precisa de mais aula. Não dá uma de 50, nem começou. Precisa de mais. E como é de anos iniciais, a gente negocia os horários, porque eles tinham horários também, para nossa surpresa. E aí a gente ia tentando negociar, né, para ir ampliando e mudando. Então, usar não significa integrar, gente. Ah, não? Não significa. Porque integrar ao currículo não é fazer um joguinho lá, sei lá, de ciências. Aula de ciências. Daí eu tô vendo tal coisa, vou lá pegar um joguinho, um quiz, ou seja lá o que for, e clique. E daí saiu de lá. Tá, e daí qual foi a próxima aula? Ah, na outra aula a gente continuou com a aula de ciências. Então, naquela do laboratório não era aula de ciências. A aula de laboratório não era aula de ciências, nem de matemática, nem de língua portuguesa, não sei o que era aula de laboratório. Gente, oi, né? Ah, mas não, era só... Não, gente, não é só lá, é em todo lugar. Onde a gente vai fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de diálogo, é assim. E daí, mas por que é assim, né? Se é possível fazer diferente? Por quê? Porque não é fácil o processo de integração. É uma mudança de atitude do professor, do gestor e gestores, né? Todos eles que vêm para cima da gente. Então não é uma coisa simples, não. Pais, responsável, vô que vem lá, avó, entenderam? Não é uma coisa simples, não. Como assim fazer uma filmagem em casa com o celular da mãe? Estão dando trabalho pra gente agora? Pegar o meu celular para filmar o quê? Coisa de aula? Integração ao currículo. Comunidade faz parte. As crianças não podem ter acesso, são os piquititos, né? Eles não têm acesso ao celular, não é deles, mas é da mãe. A mãe pode participar, o pai, você, né? Quem está cuidando da criança, pode. Manda o vídeo para a pro. Entenderam? Integração não é coisa simples. Não é coisa simples. Mas, enquanto a gente não pensar o processo de integração, não adianta falar em cultura digital na escola. Escola é currículo. Não mexeu no currículo? Tá falando do quê? Né? Tá falando do quê? E daí, para mexer em currículo, envolve formação de professor. A partir do quê? A partir do que ele sabe, do que ele faz e dos significados que ele tem. Eu preciso trabalhar
com ele. Né? Então é isso. Isso não é integração. Tentei trazer algumas frases aqui para a gente pensar. Mas então o que é integração? Ou o que poderia ser? Ao integrarmos tecnologias digitais ao currículo escolar, elas fazem parte da sua constituição. Então, integrar tecnologias digitais ao currículo significa que essas tecnologias, essa cultura digital faz parte da constituição do currículo. Não é uma coisa que eu vou pôr depois. Elas ajudam a constituir. E daí achei um verbo que eu acho que casa muito bem. Venho discutindo lá com os meninos. Integrar é um processo de embeber o currículo escolar de cultura digital. Embeber. Porque daí a gente já não sabe mais o que é currículo e o que é tecnologia digital, porque o currículo está embebido da cultura digital. E para eu embeber, ele tem que ser incorporado e tornar-se um corpo único, né? E aí, se eu vou na etimologia da palavra, a palavra integração vem do latim integrare, tornar inteiro, fazer um só. Então, para de dizer que vai fazer aula com o celular, que eu vou planejar. Uai, isso é uma coisa só, para que você está diferenciando as coisas? Né? A integração é um movimento em que as tecnologias digitais fazem parte do cotidiano da escola. Para quê? Posso dar alguns exemplos. Para obter e produzir informações, individual e coletivamente, realizar experimentações, simulações, comunicações, leituras. É um currículo em que se pensa as possibilidades da cultura digital para produzi-lo, para constituí-lo. Como? A cada dia. Porque eu não sei que tecnologias que eu tenho disponível, que aplicativo diferente que eu encontrei, que tecnologia diferente que eu tenho disponível. Hoje é smartphone, celulares e tal, tablet e tal. Não sei o que terá depois, né? Eu tenho que ir pensando só nessa lógica e acompanhando essa lógica e o tempo todo deixar esse currículo embebido, né, de cultura digital, sem deixar fora. Esses dias um aluno disse assim: ô professora, mas sabe que eu conheci uma escola que não tem muro? Tá? Então, não tem muro, é muito diferente. Isso depende. Porque o muro pode ser virtual, né? O muro pode existir justamente na forma com que se pensa aquela escola, né? Naquele movimento todo da sociedade. Pode até tirar o muro físico. Quer dizer, em algumas não é isso, mas enfim. Mas, porque vai ser roubado, não sei o que tudo. Mas assim, é para pensar que o muro, ele é muito mais do que físico. Muito mais do que físico. O que distancia essa cultura digital, né, desse processo todo da escola. Linguagem digital, e daí pensar, mas como é que eu vou pensando isso? Eu tenho que pensar o tempo todo que a linguagem digital, que ela é produzida especificamente e ela é veiculada especificamente por tecnologias digitais, ela é estruturante do pensamento humano. Ela é estruturante do pensamento humano. E aí nós temos que pensar, como ocorre a construção de conhecimento, então, com linguagem digital? Vocês vou pensar num conceito básico, né? Vocês se comunicam com as pessoas da mesma forma se vocês não tiverem o celular na mão? Como? Não sei nem se tem orelhão ainda por aí. Não consigo. Mas, ó, vamos pensando. E a fotinho? E o videozinho? Ai, não, né? Daí começa a dar uma angústia já. Por quê? Porque ele virou um mini computador, né? Ele armazena dados. Ele produz dados, ele pode se disponibilizar dados, então ele é um mini computador. Né? Então, vamos lá, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Então, esse processo que aconteceu lá envolveu 5 professoras. Nós ficamos direto dentro da escola por 2 anos, 2017 e 2018. Como? Indo na escola o tempo todo nos PLs das professoras. Quem que já tem assistindo o tempo todo lá e bom,
O bom é que na maioria das vezes elas recebiam a gente muito felizes, quando não era muito final de bimestre, porque elas tinham tanta coisa. Mas hoje vocês vieram, a gente não pode planejar lá na cidade. Daí nós, tudo bem, vamos negociar, né? E você tá tranquilo, pensado, não, tá. Então é isso. E nós já temos a produção de uma pesquisa de mestrado, né? E estava comentando ainda hoje à tarde, eu acho que foi pro Jacques, né? Que ela entrou no espaço da escola em fevereiro de 2017 e foi matriculada em março de 2017. Então ela começou a fazer a pesquisa de mestrado antes mesmo de ser matriculada no curso. Mas foi ótimo, né? São aprendizagens 1000, né? Que ela teve e fez uma produção de uma pesquisa maravilhosa fazendo narrativas de uma das professoras, contando um pouco do processo dela, porque mexeu com ela também, né? Com formação dela e dessa professora do espaço da escola, muito bacana, né? Entre voos e gaiolas, né? Para vocês terem uma ideia do que ela foi narrando nesse processo de integração. Ficou bem bacana. E uma pesquisa de doutorado, que deve ter uma qualificação mais agora para o final do ano, também, de uma menina que acompanhou tudo, tá com todos os dados, e ela vai falar mais desse processo da formação dos professores, do conhecimento desse professor, de como é que isso foi sendo produzido ao longo desses movimentos todos na escola. E, né, estão saindo alguns artigos e tem o livro. Por enquanto só tem um boneco aqui, mas o e-book já está disponível, tá? Esse livro, o que tem nele? Na realidade, tem alguns relatos de coisas que foram produzidas lá, movimentos, né, que foram sendo feitos lá. Tem 3 artigos de professoras que participaram, né, falando um pouco ou de angústias ou de dificuldades vivenciadas ou ainda de coisas, de alguns projetos que elas desenvolveram com os alunos. E além disso tem artigos daí das meninas, né, que estavam fazendo a dissertação ou doutorado. Tem um artigo bem curtinho que eu falo um pouco dessas questões conceituais. Tem o artigo da professora Glaucia, que também participou do projeto, né? E tem um artigo da professora que trabalha mais tecnologia e ensino de ciências, então ela também fala um pouco, discute um pouco, porque ela acompanhou, também fazia parte do grupo. Enfim, é um livro que nós escrevemos para as professoras e professores que atuam nos anos iniciais, né? Para quê? Para ver de coisas que foram passando nesse movimento todo, para saber de outras tantas, porque daí tem sugestão, né, de atividades que foram desenvolvidas lá, para ir pensando, vou fazer igual? Não, é para pensar, tem essa possibilidade, será que dá para a minha turma? Como é que eu integro isso? Como é que eu penso isso? Né? Então é para ajudar a pensar. Ele está, por enquanto, disponível só como e-book. Depois eu já vou passar o endereço para vocês, tá? Bom, o processo de formação, como eu falei com vocês, foi na ação, na escola, planejamento e avaliação de aulas. A gente discutia as aulas que eram desenvolvidas, como eu sempre digo, com ou sem tecnologias. A tecnologia estava lá, às vezes era com ela, às vezes não, tecnologia digital, né? Tecnologias presentes podendo ser integradas. Tinha oficinas que elas pediam. Como é que eu faço para produzir vídeo? Aí a gente, você quer? Eu quero. Você? Eu quero também. Então tá horário, a gente começa a discutir um pouco então sobre produção de vídeo. E vamos lá, daí fechava um horário quando todas as interessadas podiam ir lá e íamos nós. Né? E assim por diante. Tem até um artigo falando de algumas das oficinas, né? Do que elas produziram e tal. E como eu falei para vocês, reuniões coletivas para todo mundo poder falar junto, né? Porque senão os planejamentos eram individuais, cada uma falando da sua turma, e ali a gente falava um pouco de todas. E como eu sempre digo, era a escuta. A escuta é uma palavra-chave, né? E a espera vigiada. A espera vigiada no sentido de esperar que elas tragam coisas, mas sem deixar de estar com elas, né? A Ivani Fazenda fala muito disso, né? Que é uma das atitudes interdisciplinares do professor, do pesquisador, que tem que ter a espera vigiada, a escuta e a espera vigiada, né? Mudança na organização das salas, internet, projetor, lousa digital, celular, laptop das professoras, né? Sempre escolha das professoras. A gente falava.
E elas ficavam dizendo, não. Tanto que no primeiro semestre todinho a gente estava sem internet na sala. Tinha internet no laboratório só. E elas começaram a ficar angustiadas, porque daí tinha aplicativos que era possível baixar. E ele continua funcionando quando leva, né? Ele tem um funcionamento remoto, desde que não feche o site. E aí a gente trabalhava com isso na lousa digital, que tinha uma lousa digital na escola, e ia lá, a lousa ia sendo levada para os espaços nos momentos em que elas iam sentir necessidade. E daí elas começaram, eu quero projetor, porque eu preciso trabalhar, porque olha só, e eu quero internet, eu preciso da internet na minha sala. Elas começaram a ficar angustiadas. Nunca passou pela cabeça delas isso. Ah, mas da onde que veio? Veio das discussões, veio do repensar o currículo, veio da proposta delas. A escola não tinha dinheiro. O que elas fizeram? Minaram nos outros professores, vamos pegar um pacote de internet. E lá foram elas, junto com os gestores, pagar a internet. Eu sim, pagavam de 5 a 10 reais por mês para ter internet, e daí Wi-Fi em todas as salas, alegria total, porque daí pegava o celular, tinha o laptop, né, pegava ou da sala, tinha uma só que não tinha, daí ela pegava emprestado da água e tava lá, daí podia, né, não é naquele horário que eu tenho que emprestar, que tem que ter, tava lá, é diferente, gente. Então mudou, a organização da sala começou a mudar, já não estava mais tão bom, né, como estava antes, e isso foi sendo feito, né, e como eu falei com alguns do laboratório. Mas dificuldades em relação à administração de tecnologias na escola, falta de investimento, por mais que a vice-diretora, que era a parte pedagógica, dizia que estava apoiando, não tinha dinheiro. Não tem dinheiro, nem para pagar a internet. 2 projetores é muito pouco. Não tem dinheiro. O que dá para fazer? Não tem dinheiro. Aí ia lá a gente, né, com alguns contatos na secretaria, contatos são alunos nossos que trabalham na Secretaria de Educação. Ai, será que não tem como a secretaria investir? Não, professora, porque vai a verba, vai para a escola. Vai. Enfim, essa é uma dificuldade. Olha como em inverso. Ter tecnologias na escola significa que está sendo integrada? Não. Agora, eu preciso delas. Elas são necessárias, mas não suficientes. Eu preciso delas. Eu preciso pelo menos internet nas salas. Um projetor seria ótimo. A lousa digital melhor ainda. Uns tablets, né? Mas elas que foram dizendo. No final do primeiro ano eu disse assim, o que vocês gostariam como é que vocês gostariam que fosse a sala de vocês? Aí elas foram falando. Eu disse isso. Nós não falamos o que precisaria ter. Vocês estão falando. Vocês já querem coisas diferentes do que queriam antes. Então quer dizer que tem alguma coisa mudando nesse currículo que vocês estão ajudando a produzir. E daí a gente precisa ir para a rua para pedir mais salário, mas precisa ir para a rua para dizer que espaço de escola tem que ter tecnologia com qualidade. Porque a aula se faz embaixo da árvore, desde que tenha uma rede Wi-Fi. Eu brinco, mas é assim, é isso. É isso, gente. Eles produzem isso aqui, nessa área urbana. Então nós temos que pensar nisso, não é brincadeira, não. A gente não quer restinho de computador que sobra num lugar não sei o que lá, e que daí a gente tem que fazer um milagre para funcionar, e o tempo todo a gente tem que fazer milagres. E produzir educação de qualidade. Um currículo diferente. Então vamos brigar. Que sala que você quer? Por que você quer desse jeito? O que faz diferente assim? O que implica nisso? E vamos lá, né? Vamos produzir isso. Então essa é uma dificuldade, foi uma dificuldade nessa escola. E é em todas que a gente tem entrado, tá? Porque daí cria o movimento dos professores e vem o bluf, não tem, bluf, não tem. Então o que faz? Daí começa lá, compra um laptop, compra projetor. Se vou fazer o quê, né? Todo médico tem sua maletinha, então agora a gente começa a ter maletinhas também, né? Só que vamos caprichar no salário então, porque daí a gente vai fazendo algumas coisas. Mas ainda tem os alunos, que eles também precisam ter tecnologia na mão. Né? E como é que a gente vai produzir?
O currículo prescrito também foi uma dificuldade, né? A rotina da escola. É maçante a rotina da escola, né? É muito cansativa a rotina da escola. É tanta coisa que pedem, é tanta coisa com que se preocupar, que às vezes, por vezes, baixava o ânimo das profs. Tudo, não é nem só todo o movimento das forças ali, forças que vêm dos alunos, dos pais, né? É muita coisa. É uma complexidade maravilhosa, mas é um emaranhado de forças favoráveis e contrárias. E a gente ali vai construindo esse currículo, né? E, fechando aqui, coisas bacanas, a ousadia das professoras. Gente, elas ousavam muito. Começaram a voar, assim, entre o final do primeiro semestre de trabalho, o segundo, então, gente, teve professores... A todas? Não, cada uma do seu jeito, né? Cada uma do seu jeito. A melhor ou pior? Cada uma do seu jeito. Na sua produção. Mas era melhor ou pior, professora? Cada uma do seu jeito. Com as suas inseguranças, com as suas compreensões, e assim vai. Né? Então, a ousadia e a compreensão dela desses movimentos diferentes de cultura digital, dizendo mas a gente está fazendo muito pouco, tinha que fazer... É isso, é perceber isso, que tem muito mais por fazer. Né? O receio de integrá-las à Comunica Conversa foi... Né? Então vamos começar a integrar isso um pouco mais, essa cultura, essas possibilidades. O WhatsApp foi banido pela diretora, porque, meu Deus do céu, imagina esses pais todos mandando mensagem o tempo todo. Eu disse, tudo se educa. Tudo se educa. Eles têm que trabalhar também, né? Eles não vão passar a madrugada toda mandando mensagem. Se você tem um PL em tal horário, é naquele horário que você responde. Organiza as coisas para que elas funcionem dentro do teu tempo de trabalho. A gente sabe que vai extrapolar. Mas assim, um pouquinho. Coloca ordem, normas, reunião de pais, assim, vai funcionar assim, 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 assim. E foi legal, porque no segundo ano, daí teve algumas, não todas as professoras, na reunião de pais, hoje eu vou discutir isso assim, que a gente faz isso, que tem atividade que é com celular, que eles vão fazer em casa, os pais vão mandar pra mim, no privado, E depois foram percebendo outras coisas mais que teria que discutir, então, com os responsáveis, pai, mãe, e assim por diante. Né? Que mais aqui? O receio, a compreensão de que integrar tecnologias não implica em... isso foi muito legal. Não implica em usá-las em todas as aulas e todos os dias. O que, professora? Mas então integrar não tem que usar tecnologia digital todo dia? Toda aula? Não, né? Integrar um livro didático é usar ele todo dia, para todas as coisas. Não, né? É ele estar aí. Eu que penso, junto com esse grupo, com as necessidades desse grupo, em como usar e como produzir currículo com o que eu tenho disponível. E com o que poderia ser diferente se eu tivesse outras. Né? Porque eu sou profissional da educação, eu tenho que ver isso. E aí, daí foi, né, clareando algumas compreensões, né? A compreensão de que integrar implica informação continuada, tempo de estudo e planejamento, abertura para ouvir os alunos e produzir com eles. O tempo, daí algumas vezes, meu Deus, mas eu levo tanto tempo para achar, porque daí eu tenho que procurar. Daí vocês podem dizer, vocês estavam lá, vocês procuravam para elas, não? Tinha coisa que a gente tinha que elas não queriam, né? E tinha coisa que elas tinham e que não necessariamente a gente queria. Nós estávamos dialogando e depois discutindo. Efeitos naquele aplicativo, como é que se dava, como não dava e assim por diante, né? E isso leva tempo para procurar o vídeo sobre aquilo que provoque tal coisa nesse grupo, porque os alunos são assim, horas, né? Horas. Aquele aplicativo que dá tal efeito, porque eu quero que ele compreenda o conceito daquele jeito. Você acha que você vai planejar em uma aula de PL de 50 minutos? Não vai, né? Aí, pensando que na reestruturação, o tempo de planejamento é curto ainda, né? O investimento na construção, né, de conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, quer dizer, como que eu vou
vou pensar uma aula para esse aluno compreender a subtração na ideia da diferença, numa lógica mais da cultura digital. Isso é um... Ah, mas eu não tenho... Não, esse é um conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo. É pensar aquele conteúdo numa outra dimensão a partir de que ambiente digital que eu tenho, que produz um significado outro, né? Sobre subtração. Né? Então, o investimento nisso, elas foram percebendo que precisavam mais e mais. Algumas ações... Citar alguma coisinha aqui, ó. Uso de projetor nas turmas de primeiro e segundo ano, sem lousa, oportunizando mudanças nos modos de leitura e produção escrita. Na produção de significados, na busca de internet. Aí vocês vão dizer, usar o projetor para leitura no primeiro ano, qual é a novidade? Qual é a novidade? Você já fez contação de história para os meninos? Com quase 30 alunos na sala, no primeiro ano? E eles querendo ver a imagem não conseguem? E você fica lá com o livro. Oi? Não mudou nada. Não mudou nada? Pergunta para as crianças. As prof digitalizavam e discutiam coisas. Produção da leitura com eles. Eles lendo juntos. Discutindo coisas. Pegando o texto que foi produzido, se foi no papel, digitaliza, fotografa no celular e olha aqui, o que vocês acham que o fulano escreveu aqui? O que você gostaria de mudar então, fulano? E, é claro, né? Primeira pergunta, posso pegar o teu texto e colocar aqui pra gente discutir o seu texto? Porque não é assim, deixa eu pegar teu texto e tal. Vai que o guri, né? Menino ali, não se acostumou. Foi uma reorganização do espaço de produção de leitura escrita no primeiro e segundo ano. É lindo, assim, as coisas que elas vão relatando com os alunos. Uma coisa simples. Como assim simples? Não é tão simples, né? Porque tem projetor. Ela comprou o projetor. Essa do primeiro ano foi uma das que comprou o projetor. Depois, ela disse, eu preciso o tempo todo. Eu não faço, porque eu estou discutindo, eu preciso. E daí, ao mesmo tempo, significados, né, e tal. Sem contar as coisas, né, de bairro, com Google Earth e assim por diante. A lousa com o uso de aplicativos de internet, mudando modos de produzir significados de operações com números naturais, isso foi bem forte com o segundo e terceiro ano. O uso de internet oportunizando aprendizagens em relação à geografia de bairro e município, muito legal. Umas coisas muito bacanas. Das crianças visitando o bairro, sem sair da escola. Perigoso, né? Eles são pequenininhos. Maravilha. Procurando a casa deles e tal. Não tá mais assim, prof. Tá entendendo? Por quê? Qual é a data? E assim vai. A leitura e produção de vídeos em aulas abordando, discutindo diferentes temas no terceiro e quarto ano, folclore, texto jornalístico, eles produzindo, eles vendo, enfim. Algumas coisinhas. Não é só isso. Algumas coisinhas. Né? Foram 2 anos. É muita coisa. Estou dizendo de algumas coisas. Uso de aplicativo de celular nas aulas de ciência, tem um aplicativo específico que a prof foi trabalhando com eles, muito legal, né? Eles pediram para os pais começarem a baixar no celular dos pais, para eles poderem olhar em casa também, tá? Mas nosso desafio, como eu venho falando desde o início, é isso daqui. Formação de professores e infraestrutura de tecnologia na escola. Essas duas coisas precisam estar juntas o tempo todo quando se discute a questão de integração de tecnologias nas escolas ou a questão da escola se integrar à cultura digital. As duas. Não. A primeira sem a segunda, não adianta. A segunda sem a primeira, não adianta. Precisa das duas. Investimento nas duas. E por fim, algumas coisas para se pensar. Explorar o conteúdo do currículo prescrito a partir da linguagem digital. Isso é um primeiro passo. Já tem um currículo prescrito, as orientações curriculares. Parte de lá. Como é que você trabalha isso? O que mais que você faz? Como é que a gente poderia fazer? Parte. Esse é o caminho da partida, né? Mas não para no prescrito.
vai para além dele. Começa para ele. Escolha e produção de materiais digitais que contribuam para a aprendizagem dos alunos, que os desafiem a conjecturar, a produzir diferentes conhecimentos. Não a ficar jogando as coisas lá e não sabe nem o que está fazendo para passar a aula. Planejamento e desenvolvimento de aulas com uso de tecnologias que se diferenciem, se articulem, integrem com aulas e ações com outros materiais e linguagens. Isso é integração, não é abandonar tudo e agora viver dentro de um laboratório virtual, digital. Isso não existe. Quer dizer, existe. Mas a ideia é articular, integrar tudo. É importante para a criança. Estou pensando aqui não só neles, né? Mas de 1º a 5º ano, como é que a gente vive dentro do mundo digital apenas? Não é só isso. Tem outras coisas. Tem coisas e sentidos e significados que se dão com outra linguagem, com outro material. Diferentes. E potencializam. Um potencializa o outro. Bom, desafios. Aulas, isso ainda é um grande desafio. Nós ficamos 2 anos lá e ainda não conseguimos. Por quê? Vocês viram que a gente parte de um currículo prescrito. E depois de 2 anos, diariamente na escola, a gente não chegou nesse movimento de aulas em diferentes tempos e espaços. Não chegou. Nós tentamos algumas vezes, eu digo nós, o grupo todo, né? Professores, todo mundo que estava lá pensando. Mas tinha algumas barreiras ainda, né? De como é que se pensa isso articulado. Alguns movimentos, né? De fazer alguma coisa que os pais fazem lá, e daí eles mandam e tal, mas explorando a mobilidade tecnológica, a comunicação e produção de conhecimentos em ambientes de educação que envolva a comunidade escolar. Pouco ainda, muito pouco. Educar para viver movimentos saudáveis na e para a cultura digital. Poucos ainda. Que é fazer um trabalho com aquilo que a criança assiste no celular, produz com o celular, fora do espaço da escola. Trazer isso para a escola. Momentos para trazer isso para a escola, junto com eles e junto com os pais. A gente não conseguiu. Nós viram como foi só um engatinhar e foram 2 anos. Só um engatinhar. E o processo mesmo de toda uma coisa de cultura digital começou só, né, a ser pensado. Bom, esse é o livro, então, que traz algumas coisas de falas, como eu falei, relatos, narrativas das professoras, alguns movimentos, né, que a gente conta de atividades, como eu contei para vocês, mas se tiverem interesse, é só acessarem o site da editora, aí coloca nos livros mais recentes, esse é o mais recente, e daí vai aparecer, ele está disponível lá para vocês acessarem. É gratuito, porque quem financiou foi uma pesquisa financiada pela fundação, pela Fundect, que é a nossa fundação de pesquisa lá do estado do Mato Grosso do Sul, né, a CAPES, porque foi um edital em que a CAPES disponibilizou, né, o financiamento, né, mas o edital foi lançado então pela Fundect. E é claro que com todo o apoio, né, porque os pesquisadores eram da UFMS, exceto o Glaucio, que era daqui, mas é quem contribuiu para que a gente pudesse estar nessa escola por tanto tempo, né? E continuamos numa outra escola, mudando alguns processos de formação, não no mesmo modelo, mas só para ver como é que esse processo acontece lá. Estamos começando agora um projeto num centro de educação infantil, para discutir integração na educação infantil, e também numa escola de ensino médio de comunidade quilombola, para pegar as diferentes fases, então com outros pesquisadores, mas sempre com o mesmo grupo de pesquisa. Então, gente, é isso. Esse aqui é o sumário, mas aí vocês têm acesso lá no próprio site da editora. E se quiserem entrar em contato para saber algum dele, tem muito material produzido, né? Mas se quiser articular e dar algum retorno para vocês, para ajudar a pensar esse processo de integração. Mas, como eu digo, cada escola é uma escola, cada professor é um professor, cada aluno é um aluno. Então, são outras realidades, né? É só explorar isso em cada espaço a partir do que o espaço produz e tem de conhecimento. É isso. Nem sei se eu passei muito tempo, claro que eu passei, né? Para variar. Tá. Obrigada a vocês.